Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui para ajudar vocês nessa nova jornada, nesse novo ensino, em que as suas dúvidas serão esclarecidas em algumas que você não tenha conseguido, certo? Meu nome é Elisângela e a partir de hoje eu vou estar aqui te auxiliando na leitura e também na escrita. Hoje vamos falar sobre ortografia. L ou LU, LH ou LI. Na língua portuguesa, nem sempre há uma correspondência entre grafemas, ou seja, letras, ou fonemas, que significa os sons que as letras produzem. Então, dependendo da posição da letra, onde ela se encontra, da letra que vem antes ou depois, e também do tipo do som, ela pode mudar. Por isso, algumas palavras escritas com L têm o som de U e outras que são escritas com LH, ela possui o som de LI. Mas isso não acontece somente com LU e LI, mas também com as letras X, C, CH, G, J, S, Z e etc. Agora, para você compreender melhor, eu vou te dar algumas dicas muito importantes que com certeza irão te ajudar. A primeira dica é: pense na classe gramatical da palavra. Como assim? Se a palavra for verbo e estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como cantou, comprou e resolveu, será escrita com a letra U, pois essa desinência, ou seja, essa é a terminação para esse tempo, modo e pessoa. Repetindo, se a palavra for verbo e estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como cantou, comprou e resolveu, será escrita com a letra U, pois essa é a terminação para esse tempo, modo e pessoa. A segunda dica para não errar é: pense na classe gramatical das palavras. Como assim? Novamente? Sim, é isso mesmo. Se a palavra for substantivo ou adjetivo, geralmente será escrita com L. Observe que coloquei a palavra geralmente. Isso significa dizer que nem sempre será escrita com L. Que isso não é uma regra, e sim uma dica. Vamos ver alguns exemplos. Natal, anel, Brasil. Também temos três exemplos de substantivos que terminam com L: legal, fiel e gentil. Só que a palavra fiel, ela é um adjetivo, ou seja, os adjetivos são escritos, neste caso, com L e não com U. Mas quero deixar bem claro que isto não é uma regra, são apenas dicas para você conseguir distinguir as palavras. Como eu havia dito anteriormente, né? Geralmente as palavras são escritas com L, mas isso não significa que isso se aplica a todas as palavras. Há casos específicos, que o substantivo ele é escrito com U no final, e agora vamos ver alguns exemplos. Europeu, judeu, hebreu. Quando se diz, por exemplo, esse produto é europeu, então ele está se referindo à procedência desse produto, que no caso é europeu, e será escrita com U. Deu para entender? Então vou repetir novamente. Quando se diz, por exemplo, esse produto ele é europeu, está se referindo à procedência de onde ele é, ou seja, é da Europa, então ele é um produto europeu. E por este motivo, ele será escrito com a letra U e não com a letra L. Agora, nós vamos para a terceira dica. Quando o substantivo está no aumentativo e possui o final arel. Exemplo, fogaréu. Fogaréu, ele é aumentativo de fogo. Ou seja, o fogo é um substantivo e o fogaréu o aumentativo desse substantivo.
Exemplo também, podemos falar do mundaréu, que o substantivo é mundo, só que o aumentativo é mundaréu. Está dando para assimilar? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, que eu vou estar aqui esperando vocês para poder tirar suas dúvidas, certo? Mas não deixe eu ficar com a dúvida, não. Não fique com essa dúvida na sua cabeça. Se você não entendeu, você escreve no comentário e eu vou explicar novamente, ok? Outra coisa, sempre que for escrever uma palavra terminada com L ou U, lembre-se para não errar. O que é que você vai fazer? Você vai ver se ele é substantivo e ele está no aumentativo, certo? Para terminar em U. Ou então, se ele é verbo e está na terceira pessoa do pretérito perfeito no indicativo. Ou se ele é um substantivo terminado em L, certo? Você tem que observar tudo isso, essas dicas, para que você possa identificar essas palavras e diferenciá-las. Outra coisa, eu vou agora lhe mostrar a quarta e a mais importante de todas as dicas que eu tenho para você. Essa dica, se você abraçá-la e colocar em prática, pode ter certeza que você jamais vai errar as palavras com LH ou LI. E quais são essas dicas? Vou te mostrar agora. A primeira dica é: leia, sempre leia. Livros, jornais, revista, rótulos, enfim, seja uma propaganda, seja você estar no meio da rua, você vê um outdoor, você vê um panfleto, um banner, procure estar sempre lendo, para você não errar. A segunda dica é leia. A terceira dica, leia. E a quarta e última dica, leia. Mas como assim? Leia, leia, leia e leia. Pois é exatamente isso. Ler é a melhor maneira de você aprender a escrever com as letras LH e LI. Por quê? Porque quando você pratica, quando você tem um contato direto, então se torna mais difícil você errar essas palavrinhas e não saber identificá-las. Não somente na escrita, também como na leitura. Então, a maior de todas as dicas é leia sempre, certo? Outra que eu tenho para vocês, eu vou mostrar aqui alguns exemplos desses, né? Com LH. No início, li, lhama, lhá, lhô. Temos também no meio das palavras, como telhado, palhaço, ampulheta, cavalheiro. E também no final, milho, agulha, quadrilha e escolha. Para você fixar é necessário estar sempre praticando. Insisto, praticar é a melhor forma de você aprender. Ou seja, se você lê, você consegue identificar a escrita, certo? Até porque não é difícil, porque essas palavrinhas nós as usamos sempre no nosso cotidiano. Então, agora tente lembrar de algumas coisas que eu citei aqui nesta aula, certo? Talvez, vamos fazer melhor. Você vai citar algumas palavras que eu não citei e vai colocar aqui embaixo nos comentários e junto colocar o seu nome e também as suas dúvidas. E eu estarei te respondendo com toda certeza, certo? E espero vocês na próxima aula
que eu tenho certeza que será super divertida e vocês vão amar, ok? Beijo no coração e até a próxima aula!